Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês um caso que aconteceu em 2009 nos Estados Unidos. Envolve uma jovem que tinha 27 anos e a polícia tem, digamos que, uma pista bem grande do que pode ter acontecido com ela. Se você se interessa por esse tipo de conteúdo, casos criminais resolvidos, casos criminais que ainda são um mistério, convido você a se inscrever aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, nas segundas, quartas e sextas. Então se você gosta, se inscreve aqui no canal, deixa um like nesse vídeo que isso é muito importante e também ativa o sininho de notificações. Então bora vir comigo que hoje nós vamos conhecer o caso Tracy Ocasio. Em 2009, Tracy Ocasio estava com 27 anos e morava com seu pai Joe e sua mãe Liz, em Oakland, Flórida. A família havia se mudado da Virgínia para a Flórida por causa do trabalho de Joe. A mudança foi difícil para Tracy. Para ver se as coisas melhoravam um pouco, ela conseguiu um emprego de meio período. Nessa mesma época, ela também estava pensando em iniciar uma faculdade. Além do seu trabalho de meio período, ela também vendia joias online. A jovem ainda estava descobrindo o que queria para a sua vida. Tracy era uma grande fã de basquete. Seu time favorito era o Orlando Magic. E na noite de terça-feira, 26 de maio de 2009, ela deveria assistir a um de seus jogos com seu pai. Mas infelizmente ele teve um compromisso e precisou sair da cidade. Mesmo assim, ela decidiu ir até o Florida Tap Room, um bar em Orlando, para assistir ao jogo. Ela deu sorte naquela noite, seu time venceu e ela saiu do local por volta da 1h30 da madrugada. Tracy havia falado com a sua mãe Liz antes do jogo de basquete começar e disse a ela que estaria em casa assim que o jogo terminasse. Na manhã seguinte, sua mãe acordou e percebeu que sua filha ainda não estava em casa, mas ela não ficou preocupada. Sua filha já tinha 27 anos, já era adulta o suficiente, talvez ela ficou na casa de uma amiga, não avisou, alguma coisa do tipo, mas naquele momento parecia tudo normal e a mãe não viu nenhum motivo para ficar preocupada. Liz enviou a Tracy uma mensagem de texto por volta das 6h30 daquela manhã, perguntando onde ela estava. Mas ela não ficou surpresa quando a filha não respondeu. Ela presumiu que Tracy ainda estivesse dormindo, já que ela ficou até tarde assistindo o jogo, e entraria em contato com ela assim que acordasse. Com o passar das horas e sem nenhuma palavra dela, Liz começou a ficar preocupada. Depois de deixar várias mensagens de voz sem obter resposta, Liz começou a ligar para amigos de Tracy, para ver se algum deles sabia onde ela estava. Nenhum deles tinha ouvido falar dela desde o dia anterior, e isso era bem estranho. Nesse momento, sua mãe já estava muito preocupada. Ela acreditou que alguma coisa tinha acontecido com a filha, porque não era comum ela passar tantas horas assim sem entrar em contato com a família. Então, a mãe decidiu ligar para os hospitais da cidade para ver se talvez tinha acontecido algum acidente com ela estava internada, alguma coisa, e o hospital não conseguiu entrar em contato com a família. Mas ela ligou para vários e nenhum tinha nenhuma jovem com a descrição da Tracy. Então, ela pensou no pior e ligou para os necrotérios da cidade e mais uma vez as pessoas disseram que não tinha ninguém com a aparência de Tracy por lá. Um pouco depois, sua mãe recebeu uma ligação em comum. A pessoa se identificou como do departamento de polícia de Oakland e perguntou por Tracy. Sua mãe disse que não tinha informações sobre a filha desde a noite anterior. A pessoa que ligou informou a Liz que um morador havia chamado a polícia depois de encontrar um Chevrolet Cobalt amarelo, aparentemente abandonado em sua propriedade, e estava ligando para pedir que ela fosse até o local para removê-lo. Liz pediu o endereço onde o carro foi encontrado e soube que ficava a apenas alguns quilômetros de sua casa. Ela e o irmão de Tracy imediatamente dirigiram até o local. Liz ficou surpresa ao ver o carro da filha. Estava estacionado na grama da frente de uma casa na Franklin Street, na cidade em que eles moravam. Não houve danos no exterior do carro, mas quando Liz olhou para dentro, viu que ambos os bancos da frente tinham sido empurrados, como se alguém tivesse estado no banco de trás e precisasse sair. Ficou claro que os assentos foram empurrados para frente depois que o carro estacionou, até porque não tinha como alguém dirigir daquela forma. Não havia sinal de Tracy perto do carro.
Sua bolsa e celular também estavam desaparecidos, dando a Liz a esperança de que Tracy tivesse saído do carro por vontade própria e levou seus pertences consigo. Depois disso, sua mãe relatou seu desaparecimento, pois fazia horas que a filha não dava sinal de vida. A polícia vasculhou a área ao redor do carro de Tracy, mas não encontrou pistas sobre o que aconteceu com ela. Não havia sinais de crime dentro ou ao redor do carro, e os cães farejadores não encontraram nada. Os investigadores do Departamento de Polícia de Orlando foram ao último lugar onde Liz sabia que sua filha esteve, no Florida Tap Room. O barman confirmou que Tracy esteve lá para assistir ao jogo de basquete na noite anterior, mas disse que nada de incomum havia acontecido no bar. O bar estava lotado de gente assistindo ao jogo de basquete e ele não conseguia se lembrar que horas Tracy saiu do local. Parecia um beco sem saída, até que o barman mencionou que o bar era monitorado por câmeras de segurança. O gerente entregou as imagens à polícia. Os detetives vasculharam as imagens e logo avistaram Tracy. Ela pôde ser vista socializando com várias pessoas após o término do jogo. Então se dirigiu para a porta do bar, perto da 1h30. Ela não estava sozinha, estava acompanhada por um homem. Esse homem foi reconhecido por um dos detetives do caso. Ele reconheceu o homem como alguém que frequentava uma lanchonete em Ocoee, onde alguns dos policiais se reuniram quando estavam de folga. O homem visto saindo com Tracy era James Watway, de 28 anos, morador da mesma cidade que ela e com uma ficha criminal. Os detetives foram imediatamente à sua casa para entrevistá-lo. James disse a eles que conheceu Tracy no Florida Tap Room algumas semanas antes e pediu uma carona para ela naquela noite anterior. Ele alegou que ela o deixou às 2 horas da manhã e foi embora. Ele não tinha ideia do que havia acontecido com ela depois disso. Embora James parecesse cooperativo, a polícia suspeitou de sua história. O carro de Tracy foi encontrado a apenas 150 metros de sua casa, um fato que parecia ser mais do que apenas uma coincidência. Ainda assim, sem evidências de crime, havia pouco que eles pudessem fazer. Assim que confirmaram que Tracy voltou para sua cidade, então ela saiu da Flórida com o James e foi até a casa dele, o Departamento de Polícia de Orlando entregou o caso aos investigadores do Departamento de Polícia de Ocoee. Eles imediatamente levaram o James à delegacia para ele ser interrogado. Ao longo de uma entrevista de 4 horas, James negou repetidamente saber qualquer coisa que havia acontecido com Tracy. Ele insistiu que ela apenas o deixou em casa e depois foi embora. Como a polícia não tinha nenhuma prova, ele foi liberado. James foi levado de volta para uma segunda entrevista no dia seguinte. Ele concordou em fazer um exame do polígrafo sobre o desaparecimento dela, e ele falhou. Depois de ser questionado por 12 horas, James decidiu que era hora de parar de cooperar. Ele pediu um advogado e a entrevista foi encerrada. Enquanto os detetives estavam convencidos de que James estava escondendo algo, Amanda Casey, que tinha uma filha de 5 anos com ele, insistiu que não havia como ele estar envolvido no desaparecimento de Tracy. Alegando que ele não usava drogas e que ele era uma pessoa muito confiável, ela disse aos repórteres: ele nunca faria algo assim. Ela foi a única pessoa que se apresentou para apoiá-lo publicamente. No sábado da mesma semana de seu desaparecimento, os investigadores obtiveram registros do telefone celular de Tracy e do James. Eles determinaram que o celular de Tracy ainda estava na casa de James às 7 horas da quarta-feira. Isso não batia com a história de James, já que era a história que ele contou que ela tinha ido embora às 2 horas da manhã depois de largar ele em casa. Isso deu aos detetives uma causa provável para obter um mandado de busca na casa dele. 2 dias depois, os investigadores vasculharam a casa em busca de qualquer evidência que Tracy esteve lá dentro, mas nada foi encontrado. Eles encontraram evidências de uso de drogas. James foi preso e acusado de posse de apetrechos para drogas. Ele permaneceu na prisão enquanto a busca por Tracy continuava. Pouco depois de James ser preso, uma mulher chamada Rachel Clark se apresentou e disse aos detetives que ele a havia agredido no ano anterior. Rachel concordou em dar uma carona para James depois de uma festa em Fern Park, na Flórida, em 7 de agosto de 2008. Quando ela parou em frente ao seu prédio, ela deu um abraço nele de despedida e ele agarrou seu pescoço. Rachel conseguiu lutar com ele por tempo suficiente para abrir a porta do carro e ela tentou fugir pela rua, mas James a alcançou. Ele a jogou na calçada e começou a bater a cabeça dela contra o concreto, dizendo a ela: "Não me faça te matar." Rachel continuou a lutar contra ele e seus gritos acabaram acordando alguns dos residentes.
Quando eles correram para fora de suas casas para ver o que estava acontecendo, James fugiu. Quando os policiais chegaram ao local, eles não conseguiram localizar. Rachel ficou com hematomas no pescoço e arranhões no rosto, mãos, braços, costas e joelhos. A polícia fez várias tentativas de localizar James para que pudessem prendê-lo para interrogatório, mas ele conseguiu evitá-los. Por fim, eles encaminharam o caso para o escritório do promotor público em Sanford, na Flórida. Incrivelmente, James nunca foi acusado pelo ataque. O escritório do promotor tentou acompanhar Rachel, mas ela não retornou nenhuma de suas ligações, e eles acreditaram que ela estava com medo. Rachel tinha medo de James na época, mas assim que ela viu que ele foi preso e era o principal suspeito do desaparecimento de Tracy, ela sabia que tinha que se apresentar. Depois de saber que Rachel agora estava disposta a cooperar, os promotores decidiram acusar James de agressão agravada. A acusação foi posteriormente atualizada para tentativa de homicídio. Embora isso não tenha aproximado os investigadores de encontrar Tracy, foi suficiente para manter James atrás das grades, enquanto eles continuavam procurando por ela. Quando os pais de Tracy souberam do ataque a Rachel, ficaram arrasados. Perceberam que James poderia ter atacado Tracy da mesma maneira que atacou Rachel. Rachel teve a sorte de escapar. Talvez Tracy não. Liz admitiu ao repórter. Conhecendo a reputação dele, sabendo o que ele fez com a Rachel, realmente não achamos que ela esteja aqui ainda. Esperávamos que ela voltasse para casa, mas não acredito que isso vá acontecer. Em 10 de junho, investigadores e cães farejadores vasculharam uma propriedade de 280 hectares que James usava como depósito de lixo ilegal. Localizado em Ocoee, em uma área densamente arborizada e remota o suficiente para que os detetives pensassem que James poderia ter ido até lá para esconder o corpo de Tracy, mas, infelizmente, eles não encontraram nenhuma evidência sugerindo que ele tivesse feito isso. A polícia descobriu no computador de James que ele pesquisou por suicídio, canibalismo e assassinos em série. O tenente da polícia de Ocoee admitiu que nada disso significava que James matou Tracy. Em 2 de julho, os investigadores voltaram à casa dele. Dessa vez, eles se concentraram em uma área fora da casa. Eles esvaziaram uma fossa na esperança de encontrar alguma evidência, mas não encontraram nada. Pouco tempo depois do desaparecimento de Tracy, a Crime Line ofereceu uma recompensa de $5.000 por informações que levassem ao seu paradeiro. Em agosto, Joe, o pai, anunciou que estava oferecendo mais $5.000, esperando que o aumento desse valor trouxesse pistas. Depois, a recompensa subiu para $20.000. Em 22 de agosto, policiais do condado de Orange encontraram uma bota preta enquanto concluíam um exercício de treinamento a cavalo. Combinava com a descrição de que Tracy estava vestindo quando desapareceu. Então, eles imediatamente chamaram os detetives do caso. A bota foi encontrada em uma área arborizada de Ocoee, que já havia sido revistada no passado. A área foi revistada novamente, mas nenhum outro item pertencente a Tracy foi encontrado. Os investigadores mostraram a bota para o pai de Tracy e também para uma de suas melhores amigas, e ambos identificaram positivamente a bota como pertencente a ela. Em maio de 2011, James foi considerado culpado da tentativa de homicídio em primeiro grau por seu ataque a Rachel Clark. Liz e Joe assistiram a todo o julgamento, percebendo que poderia ser o mais próximo que eles chegariam de obter justiça para Tracy. Eles ficaram satisfeitos quando James foi condenado à prisão perpétua, embora admitissem que isso não tornava a perda de Tracy mais fácil. Joe observou: se há algum consolo, é que ele está atrás das grades e não destruirá outra família como destruiu a nossa. O corpo de Tracy nunca foi encontrado e ninguém jamais foi acusado do seu desaparecimento. Mas tanto sua família quanto os detetives acreditam que ela foi morta logo depois de deixar o Florida Tap Room na noite em que desapareceu. James continua sendo o único suspeito. A polícia também investigou uma possível conexão entre Tracy e o caso Jennifer Cassie, que desapareceu na mesma área, mas eles não foram capazes de encontrar nenhuma ligação. Então, pessoal, concluindo esse caso aqui para vocês, acho que o James, né, é o principal suspeito aqui por causa da forma como ele agiu com a Rachel. Foi muito parecido com o que a gente acredita que aconteceu com a Tracy. Então, agora acho que só nos resta esperar que apareça uma pista ou que o próprio James assuma o que fez. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem
e até o próximo.